Hoje nós começamos nessa série, o meu alvo é... O que você acha que é? Primeiro alvo desse ano? Deus? Olha só, o nosso alvo é descansar. Acredita? Começar o ano descansar? Enquanto todo mundo está querendo trabalhar, nós vamos começar descansando. Mas entender que é possível descansar em 2023 é uma proposta que apenas a palavra, o Evangelho, traz para o meu e para o seu coração. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, Salmo 23, versos 1 a 6, a palavra diz: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz em águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não terei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Feche seus olhos mais uma vez, aquiete seu coração, diga agora: Senhor, fala comigo. Espírito de Deus, trabalha nas mentes, nos corações, que a nossa expectativa seja ouvir claramente aquilo que o Senhor tem para nós, começando esse ano. E essa é a nossa expectativa, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos ainda em férias escolares, muitos em clima ainda de descanso, alguns conseguiram viajar, aqueles que têm dinheiro foram para a praia, não é verdade? Se não, deram uma volta no bosque municipal, poxa, mas tá bom, valeu. Na verdade, a sensação, por melhor que seja a sua experiência de férias, de descanso, é que acabou o seu período de descanso, talvez você volte para a rotina normal, já pensando assim: voltei das férias cansado. Se é assim? A mulherada às vezes trabalha mais nas férias do que na rotina normal. Ou às vezes você já começou a semana de trabalho e já fala: não aguento mais, gente, não vai ter férias de novo? E na verdade, a proposta, quando nós olhamos para o início do ano e falamos sobre a necessidade de descanso, é que o Evangelho, ele diz, não que o descanso é uma ação única no ano, ou ela pretende através de uma viagem, de uma experiência, resolver o pior cansaço da sua vida. O Evangelho é um convite a um descanso diário, constante, e que nos alcança por completo. Nos alcança não apenas do cansaço físico, de uma rotina, ou do outro. Às vezes você fala assim: não, eu estou cansado dos meus filhos. Ou como a Renata um dia me falou: me deixa 3 dias tomando soro no hospital, que eu vou descansar. Essa é a melhor coisa que eu preciso nesse momento. Mas, ela não está aqui, né? Ah, é verdade, que bom. Está lá com as crianças. O que mais te cansa não é o cansaço físico. Porque uma noite talvez possa resolver. Mas o desgaste que nós temos... E Mateus 11, 28 a 29 diz isso, que é na nossa alma. Por isso Jesus nos convida: venham a mim
todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu darei descanso, para quê? Para vocês. Tomem sobre mim o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, aonde? Na alma. Na alma. O maior cansaço que uma noite de sono e que uma experiência de férias nem sempre resolve é a alma cansada, é a mente sobrecarregada, são as emoções completamente bagunçadas. Mas o Evangelho é uma proposta de alcançar o nosso todo. O Evangelho não vem para salvar você apenas como alguém que vai para o céu. A sua alma do pecado ou do inferno, ela vem te alcançar por inteiro, corpo, alma e espírito. Deus te vê como um ser integral. Ele não vê você como uma alma flutuante, dizendo, eu preciso resolver o problema da salvação. Não, Deus se preocupa com tudo aquilo que você é. Ele está preocupado com todas as suas dores, com todas as suas angústias, com todos os seus medos. E Ele diz que você vai encontrar descanso para a tua alma. E daí vem Davi, que escreveu essa poesia, que é o Salmo 23, que se tornou uma das passagens mais populares no cenário judaico-cristão. E as imagens que ele traz, para mim, são muito importantes. A primeira imagem que Davi escreve ou descreve no Salmo 23 é de um pastor de ovelhas. E ele revela a figura de um Deus que é um bom pastor. Mas ele também, além de falar e de apresentar uma figura tão bonita como a de um pastor, que eu gosto muito de ver um quadro onde tem um pastor com seu cajado, com a sua ovelha em posse em suas mãos, carregando. Ele também apresenta a figura de um anfitrião, de alguém que recebe, que acolhe, que hospeda um visitante em sua casa. E quando nós lembramos, por exemplo, da história de Ló, vai lembrar como é importante a figura de um anfitrião. Ló estava na cidade mais perversa que se podia encontrar, a ponto de Deus destruir Sodoma. E ali em Sodoma, alguns visitantes, que o texto descreve que são anjos, vão visitar Ló. E ele acolhe como um bom anfitrião. Os homens de Sodoma eram maus, e vêm até a casa de Ló, e o texto diz que eles querem pegar aqueles visitantes e cometer loucuras, talvez sexuais, fazerem maldades. E sabe o que Ló faz? Não, vocês não vão encostar em nenhum dos meus visitantes. Eu dou as minhas filhas em lugar deles. E o texto diz que Ló protege os visitantes e entrega as suas filhas aos moradores da cidade. Tal era a importância de um anfitrião cuidar da sua visita. Também, no cenário judaico, o pastor é uma figura onde toda a palavra descreve como alguém que cuida, que oferece a sua vida em favor das ovelhas. E se você prestar atenção, o que Davi foi como atividade na sua vida? Pastor de ovelhas.
Mas depois eu queria que você lembrasse comigo. E lá no final, eu quero te mostrar que ele também foi um anfitrião. Mas não um anfitrião qualquer. Segura comigo aí. Qual é a figura que o salmista expressa para representar a mim e a você? Se tem um pastor, se tem um hóspede ou um hospedeiro, nós temos agora a figura da ovelha. São figuras espirituais que revelam a nossa identidade. Você é ovelha e você é um hóspede, um visitante nesse salmo. E sabe quais são as características de ovelha? Isaías 53, 6 e 7, fala que todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Jeremias 56, ovelhas perdidas são o meu povo. Ovelhas também fala aqui no Salmo 23, o Senhor nos leva, ou leva as suas ovelhas para pastos verdejantes. Salmo 10, 3, as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem, caminham ao seu lado. Para isso eu queria destacar algumas verdades, para que nesse ano, em 2023, você descanse. Em primeiro lugar, para você descansar em 2023, você precisa contar com um bom pastor para não apenas o seu cansaço físico. Você precisa reconhecer que mais do que cansaço físico, o bom pastor cuida das suas necessidades de maneira integral. O bom pastor não cuida apenas do seu físico quando você está exausto, mas ele cuida de você por completo. O que diz no verso 1 do Salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada, ou de nada terei falta. Deus não está dizendo que sendo seu pastor, Ele vai cuidar de uma área só, que Ele vai perceber aquilo que você tem passado só no seu casamento, ou só no seu trabalho. Deus olha para você e Ele está preocupado com você de maneira integral. E se Ele for o seu pastor, algo que eu não consigo alcançar de maneira integral, talvez eu tenha lampejos da tua vida, das tuas necessidades, das tuas preocupações, mas Deus conhece você por inteiro. Lembre disso, Deus conhece aquilo que você não fala para ninguém. Deus conhece a pior das suas dores. Deus conhece aquilo que você chora sozinho no travesseiro. E saiba que em 2023 você precisa reconhecer que o seu cansaço não é só físico. Pare de reclamar todo dia, estou cansado, ai não aguento mais, ai é difícil demais. Lembre que você tem um bom pastor e Ele cuida de você por inteiro. Vá diante dEle, vá ao encontro dEle, vá chorar aos pés dEle, vai se deleitar na presença dEle. Pare de buscar em lugares que não traz descanso. Tem gente procurando descanso como se fosse aquele remédio para maquiar a sua dor. É Jesus, a fonte inesgotável.
É Jesus que sabe do que você precisa. É Jesus que tem aquilo que o teu coração anseia. Por isso, creia e reconheça que o que está doendo mais é aquilo que você não está permitindo ninguém tocar, ninguém tratar, ninguém ouvir. Coloque em primeiro lugar diante de Deus, e Deus vai te direcionar. Deus vai te dar coragem. Se você precisa de um aconselhamento, Ele vai te dar coragem para vir e procurar. Ele vai te dar direção, dizer: filho, procura um médico, porque tem gente que resiste. Quantas coisas hoje estão à minha disposição? O ano passado o Jô cuidou de alguma coisa, esse ano já está cuidando do meu joelho. E ontem eu falei: Jô, estou com dor nas costas. Aniversário do Caleb, e o menininho joga bola comigo, pai. E eu com o joelho meia boca. Caí de bunda. A hora que eu fui levantar, estava sem ar. Falei: quebrei alguma coisa aqui para cima. O Jô falou: vem aqui. E hoje o Jô já está aqui e falou: você está andando, fica tranquilo. Mas se você precisa, meu irmão, reconheça. Vá ao encontro. Para de maquiar. Você fica protelando e criando os mesmos problemas, tendo as mesmas coisas que não mudam na tua vida. Acabou o ano, você está cansado da mesma coisa. E eu quero dizer que às vezes o meu cansaço é comigo mesmo. Estou cansado de mim. Estou cansado das minhas chatices. Estou cansado de ser teimoso. E como sou teimoso? Deus conhece. Fala: Deus, o Senhor levou na cruz todas as coisas. Leva esse homem teimoso que sou. Comece o ano dizendo: Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas adversidades, iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz está sobre Ele, e você continua carregando. Eu costumo dizer que é ganhar uma carona numa viagem longa e continuar carregando a mala no colo. Jesus está dizendo: põe no porta-malas, para de carregar isso sozinho. Eu estou aqui, eu estou no comando, eu sou o bom pastor. Você está carregando isso sozinho? Apresente para Jesus, apresente para o pastor da sua alma. Nada vai me faltar, eu posso descansar. Nada. E Deus não está preocupado só nas suas necessidades, não. Deus está preocupado naquilo que muitas vezes você não tem nem conseguido perceber no seu dia a dia, porque Ele sabe de tudo que eu preciso. Ele sabe do que você tem passado dia após dia. Em segundo lugar, para descansar em 2023, você precisa depender do bom pastor para guiar a sua vida. O que diz no verso 2 e 3? Conduz-me às águas tranquilas. Quem está conduzindo? O bom pastor. Guia-me pelas veredas da justiça. É alguém que está disposto a te chamar pelo nome, a dizer: filho, vem que eu vou te guiar. O Espírito Santo, como João descreve no Evangelho, no capítulo 14, diz que Ele é o Paráclitos, aquele que está ao lado, e Ele é aquele que nos guiará em todas as coisas. Você está querendo em 2023 ir sozinho? Você está querendo guiar a sua casa, o seu casamento, o seu trabalho sozinho? Você está na expectativa que você vai dar conta de tudo? O bom pastor quer te guiar, filho.
Ele quer dizer, vem por aqui, eu tenho águas tranquilas. Sabe por quê? É descanso, porque quando Ele estiver no comando da tua vida, da tua casa, de tudo aquilo que você tem, Ele vai te levar, mesmo que você esteja no deserto, para águas tranquilas. Por isso que é descanso, porque quando você está perdido, no deserto da vida, você só vê miragem, e só se perde mais, e só continua rodando em círculos, como Israel, 40 anos, andando em círculos, quando Deus assume ser aquele que direciona, o meu pastor, Ele vai te levar para águas tranquilas, veredas, caminhos que são retos, aplanados por Ele. Deixa o Senhor guiar. João 10 fala que as minhas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Qual voz você tem ouvido para guiar a sua vida? Quantas vozes têm gerado em você mais cansaço? Quantas vozes têm gerado em você mais peso? Se comprometa nesse ano, pedir: Jesus, assuma a direção da minha vida, me guia, me guia. O texto fala que Ele nos leva para pastos verdejantes. Quantas vezes a sua alma está sofrendo, porque o seu alimento tem sido apenas coisas destrutivas, coisas que estão enchendo, você está consumindo. Quanto tempo hoje você fica zapeando, vendo coisa que nada alimenta a tua alma, o teu coração, e o Senhor quer te conduzir. O que a ovelha precisa? Grama fresquinha. Tem um tio, uma prima minha está aqui, meus irmãos, falava assim: oh, que grama fresquinha, bonita, verde, dá até vontade de pastar. Quando você vê uma grama verdinha, dá até vontade de pastar. Gente, não há nada melhor para uma ovelha do que ser alimentada pelo seu pastor. E talvez você tenha tentado achar comida do teu jeito. E quanta coisa ruim você tem consumido para a tua vida, para a tua casa, para a tua alma. E Ele tem pastos verdejantes. Já para finalizarmos, para descansar em 2023, preciso contar que o bom pastor estará presente nos piores momentos que você enfrentar. Você precisa contar que o bom pastor estará presente nos melhores, mas também nos piores. Olha o que diz no Salmo 4, no Salmo 23, verso 4. Mesmo que eu andar no vale da sombra da morte, estarás comigo. Você pode ter a certeza neste ano, por mais difícil seja a situação que você enfrentar, por mais dolorosa seja a luta, o drama que você enfrente na sua casa, o Senhor estará com você. Ontem à noite, acabou a luz em casa. Estou com os sobrinhos lá, já prestes a dormir, sabe, meia-noite em tanto. E o Caleb estava com os dois primos na sala, e o meu mais novo já estava no quarto se preparando. Apagou a luz, pensa na gritaria. Parece que apareceu alguma coisa na sala, no quarto. E o que naquele momento eles querem? A Renata correu no quarto com o menor, né? Estou aqui, filho. Estou aqui.
quando a luz apagar, lembre que Jesus vai dizer: estou aqui, estou aqui, eu estou aqui com você. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até aqui eu só falei, parece que de pastor, né? Você está perguntando aí, cadê o hospedeiro? E o texto termina com uma mesa diante dos adversários. Se você olhar aí no verso 5, ele me prepara uma mesa diante dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. E assim que o Salmo 23 termina nos ensinando que o hospedeiro que Davi descreve não é um hospedeiro qualquer. Não é um judeu bom que quando o amigo bate a porta, em Lucas 11, fala que se o amigo inoportuno bater na porta, se eu abrir, eu estou responsável por esse cara. Eu vou ter que dar comida, eu vou ter que assar pão, não importa o horário. Eu vou ter que arrumar um lugar. E se você lembrar, as casas tinham praticamente um cômodo apenas. Eles colocavam coisas na porta para todo mundo dormir. Era um transtorno receber visita à noite. Tinha que mexer tudo, acordar todo mundo, mexer com comida, receber. Mas não está falando desse trabalho que o hospedeiro teve. Está dizendo que esse hospedeiro colocou uma mesa diante de adversários. E apenas o rei que dirigia conflitos em momentos difíceis. Quando pessoas estavam com problemas, elas levavam para o rei decidir. Quando alguém chegava para ser hospedado e estava ferido, estava machucado, esse recebia óleo sobre a cabeça, o óleo que eram também aromas, perfumes, que traziam alívio, frescor, e uma taça transbordante, uma taça que vem simbolizar alegria. E sabe o que está mostrando aqui para mim e para você? Que esse hospedeiro, ele é rei. É um hospedeiro real. Não é um hospedeiro qualquer. É alguém que está recebendo você num palácio e dizendo: filho, eu estou te colocando diante de uma mesa que é do rei. Eu estou colocando óleo sobre a sua cabeça para trazer frescor do rei, porque essa mesa quebra todas as ofensas, quebra toda a inimizade, quebra toda a opressão. Esse óleo tira de você toda angústia, toda dor, todo machucado, toda ferida que você tem carregado até aqui, e essa taça é para dizer que você viverá a alegria. Alegria, é uma mesa de rei. O que Davi foi? Pastor e rei. Ele não está falando de um hospedeiro qualquer, e eu quero lembrar você hoje que Jesus veio para ser o seu supremo e bom pastor. Você não está sendo cuidado, pastoreado por qualquer pessoa, não é igreja-alvo, não é Valdir, é Jesus. Porque Ele conhece você por inteiro, e é Ele que vai trazer descanso para você de forma integral nesse ano, é Ele que vai te ajudar a guiar você em todos os momentos da sua vida, é Ele quem vai estar ao teu lado, nos bons, nos piores momentos, no vale da sombra da morte, e hoje Ele te diz: eu coloco uma mesa real sobre a tua vida. Ele quer te dar alimento,
Ele quer te dar sustento, Ele quer te dar cuidado. Lembra lá do cuidado integral? Mesa, físico. Olho, feridas, emoções, alma. Taça, alegria. Ele vai trabalhar em todas as áreas que você necessita nesse ano. Quero terminar lembrando que Jesus, Ele fez o seu primeiro milagre em uma festa, em uma bodas de casamento. Você lembra disso? Foi o seu primeiro milagre. Faltou vinho, Ele foi lá, disse para o mestre, olha, põe talhas aí, enche de água, pede para os ajudantes. E começaram a servir daquelas talhas. E começaram a perceber que daquelas talhas estavam vindo o melhor vinho. As festas duravam 7 dias, às vezes viravam. Mas uma coisa Jesus sabia desde o começo. Não é à toa que Ele começa o seu ministério terreno transformando água em vinho. Jesus sabe quando Maria diz, filho, vai lá, resolve esse problema. Ele diz, não é ainda a minha hora. Porque Jesus sabia que Ele tinha nascido para morrer. Nascido para se sacrificar, com um propósito, com uma missão. Quando Ele transforma água em vinho, Ele está lembrando que um dia Ele derramaria o seu próprio sangue em meu e ao seu favor. Porque o reino de Deus, Ele começa com alegria, com vinho. Começa com água transformando em vinho e termina com Ele derramando o seu próprio sangue para dizer, nunca vai faltar alegria no meu reino, nunca vai faltar festa. E hoje, lembre que tem um hospedeiro real que está querendo convidar você para ser um visitante, um hóspede dele. Lembre que tem um pastor querendo cuidar de você. E eu queria que você agora deixasse 2023, deixe Ele cuidar de você. Você quer descansar? Você quer viver isso? Você quer desfrutar do Salmo 23? Você quer? Coloque diante do Senhor a sua vida. Pode vir, pessoal do louvor. E eu quero orar com você. Quero crer que o teu alvo em 2023 não vai ser descansar porque você é um preguiçoso. Pelo contrário, você vai trabalhar muito, você vai ralar muito. Tem muita coisa para fazer, viu? Você falar, pastor, estou descansando, o ano inteiro eu estou na praia. Eu falar, vem para cá, filho, tem serviço para você. Você está louco? Cuida do que você precisa cuidar. Deus vai fazer diariamente você descansar, porque Ele renova as nossas forças manhã após manhã.